Olá, pessoal! Eu lhes dou as boas-vindas a mais um episódio do podcast de Português como Língua Estrangeira do www.portuguesewithali.com. Eu sou o Eli, esse quem todas as vezes se apresenta, e eu moro na linda cidade, agora em quarentena, de Salvador. Hoje nós vamos falar de um assunto que está ajudando muitas pessoas nesse período, e é animais de estimação. Vamos lá! Quando era criança, sempre quis ter um animal de estimação. Eu pensava em ter um cachorro, mas um gato também dava para o gasto. Todas as semanas eu pedia para os meus pais que me dessem um bichinho. Não importava qual, eu só queria cuidar de um animal só meu. Eu insisti tanto que um dia meu pai me levou a um pet shop. Era uma loja enorme com passarinhos e hamsters em gaiolas, cachorrinhos encercados, peixes em aquários grandões. Era o paraíso dos amantes de animais. A gente encontrou um vendedor que foi logo oferecendo um cachorro. Como a gente morava em apartamento, meu pai sugeriu que um gato seria mais fácil de tomar conta. Além disso, era menos barulhento. Nós inspecionamos os gatinhos nas gaiolas e eu me apaixonei por um branco que tinha uma listra preta no rosto. Meu pai concordou e levamos o gato para casa. Queria levar o gato para dar uma volta, mas meu pai disse que gatos não passeavam, não eram como cães. Só tinham de trocar a água de tempos em tempos e deixar a comida à vontade. Ótimo, eu pensei. Mas quando chegamos em casa, minha mãe deu um espirro. Ela viu o gato e ficou com muita raiva. Meu pai entendeu o sinal. Por fim, fiquei sem o gato. Mamãe era alérgica. Bom, nós acabamos de ouvir um monólogo de uma pessoa que parece um pouco comigo, mas não sou eu. Essa pessoa sempre quis ter um animal de estimação. Eu sempre tive um animal de estimação. Essa é a diferença. E um animal de estimação é um bicho, um animal que a gente ama, que a gente gosta, que a gente tem em casa, porque a gente estima, a gente ama, a gente acha legal. Um animal de estimação normalmente é um cachorro, um gato, às vezes um peixe, uma tartaruga. Tem gente que é um pouco mais aventureira e gosta de cobra, leão, aquele uau, o rei da selva, né? Mas os animais de estimação normalmente são cachorros ou gatos. Algumas pessoas vão ouvir a palavra mascote e achar que mascote é um animal de estimação. Não, não é a mesma coisa. Um animal de estimação é um pet. Um mascote é uma outra coisa. Ele diz aqui no monólogo que pensava em ter um cachorro, mas um gato também dava para o gasto. Dar para o gasto é uma expressão fixa que significa ser útil, mas não ser a coisa melhor. Você pode querer um cachorro, mas um gato também pode. Um gato também está bem. Não é o que eu quero, mas eu aceito. Por exemplo, e isso é verdade, eu preciso de um computador muito avançado. Mas o meu computador agora não é muito bom. Mas ele dá para o gasto. Ou seja, ele é útil, dá para usar, não tem muito problema. Ele diz aqui que queria um bichinho, não importava qual. Ele só queria cuidar de um animal. Cuidar de alguma coisa
geralmente uma coisa viva, significa dar atenção e dar cuidados a essa coisa ou pessoa. Por exemplo, as mães e os pais cuidam dos filhos. Você pode cuidar do seu animalzinho ou cuidar do seu filho. hum? Depois, ele disse aqui que pediu e pediu e pediu. E o pai dele, levou ele a um pet shop. Hoje em dia, a gente utiliza a palavra inglesa pet shop com a pronúncia brasileira. E o pet shop é uma loja ou um estabelecimento que vende animais ou acessórios para animais. Por exemplo, alguns acessórios são gaiolas, cercados e aquários. A gaiola é uma estrutura metálica onde os animais ficam. Geralmente, passarinhos ficam na gaiola, gatos ficam na gaiola. E a gaiola não é tão grande, ela normalmente é um pouco mais pequena. Quando ela é muito grande e muito forte, normalmente a gente chama de jaula. A palavra jaula está no vocabulário extra para o podcast de hoje, a jaula. Mas aqui é uma gaiola. O cercado, como o nome já diz, é uma área com uma cerca, com algum tipo de proteção que não permite que os animais saiam, que não permite que os animais andem normalmente por aí. E os aquários? Bom, o aquário é onde ficam os peixes e outros animais que vivem na água. Hum? Ele disse aqui que encontrou um vendedor e esse vendedor foi logo oferecendo um cachorro. Esse foi logo oferecendo um cachorro significa que imediatamente, muito rápido, ele ofereceu um cachorro. É uma estrutura fixa em português, ir logo fazendo alguma coisa. E ela é muito utilizada no português do dia a dia quando a gente conversa. Por exemplo, e isso é verdade, acontecia, né, no passado. Eu queria dinheiro para comprar comida, porque eu era uma criança que gostava muito de comer. Então, eu pedia à minha mãe dinheiro para comprar. Eu dizia: "Mãe, me dá dinheiro?" E minha mãe ia logo dizendo que ela não tinha dinheiro. Significa, no momento em que eu dizia: "Mãe, me dá dinheiro?", ela respondia: "Não tenho dinheiro." Outra coisa, outro exemplo é quando eu peço ajuda aos meus amigos, eles vão logo dizendo que estão ocupados. Ou seja, no momento em que eu peço ajuda, imediatamente eles dizem: "Olha, estou ocupado." A estrutura, como eu ia dizendo, é ir logo fazendo algo. Pode ser no presente, no passado ou no futuro. Então, quando ele entrou, o vendedor imediatamente ofereceu um cachorro. Mas o pai dele disse que um gato seria mais fácil de tomar conta. Tomar conta, tomar conta de alguma coisa, significa cuidar de alguma coisa, ter responsabilidade por alguma coisa que você está fazendo. Por exemplo, algumas pessoas dizem que tomar conta de bicho de estimação é muito fácil. Então, isso é uma profissão para eles. Quando você mora numa casa com muitas crianças, você precisa de alguém para tomar conta das crianças. Talvez você tome conta das crianças, ou seja, você seja responsável, né?
Você também pode tomar conta de alguma coisa que você precise proteger. Tomar conta de um livro, tomar conta de um produto, significa cuidar e proteger. Ah, e o pai dele diz que é bom ter um gato, aliás, porque um gato é mais fácil de tomar conta e também é menos barulhento. Barulhento significa que faz muito barulho. Ah, muito, pá, 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 muito barulho. Normalmente as pessoas têm problemas com vizinhos barulhentos. As pessoas que moram perto da sua casa podem ser barulhentas e isso é um problema. Os meus vizinhos não são barulhentos, na verdade, os meus são muito legais. Em seguida, ele diz aqui: nós inspecionamos os gatinhos nas gaiolas. Inspecionar é um verbo regular e significa olhar com muita atenção e analisar. Quando você olha muito cuidadosamente. Por exemplo, quando você vai comprar roupa, é sempre bom inspecionar se a roupa está em boas condições. É bom você inspecionar o estado da roupa. Quando você compra alguma coisa, é sempre bom inspecionar a qualidade dessa coisa. Hum? Aqui então, eles olharam cuidadosa e detalhadamente todos os gatinhos nas gaiolas, mas ele aqui se apaixonou por um gato específico. Esse gato tinha uma listra preta no rosto. Uma listra é um tipo de faixa, é como uma linha, mas é uma linha um pouco mais larga, um pouco mais grossa. Por exemplo, quando a gente está na rua e você precisa ir de um lado da rua até o outro, você precisa passar pela faixa de pedestres. A faixa de pedestres são várias listras brancas pintadas no chão. Geralmente são listras muito grossas que as pessoas veem no chão. Hum? Faixa de pedestres é uma palavra que está também no vocabulário extra desse podcast de hoje. Hum? Então, o gato tem uma listra preta no rosto. Depois ele disse: Ah, eu queria levar o gato para dar uma volta. Dar uma volta significa sair, caminhar, passear, só para relaxar ou para ter lazer um pouco. Dar uma volta. Eu agora não, porque no momento em que eu estou gravando esse podcast, no mundo nós temos a crise do coronavírus. Então, não posso dar uma volta, mas normalmente eu dou uma volta todas as manhãs só para relaxar um pouco. Ele diz aqui que o pai dele afirmou, o pai dele disse, que gatos não dão voltas, gatos não passeiam. Ele só tinha de trocar a água de tempos em tempos e deixar comida à vontade. De tempos em tempos significa com frequência semelhante, com a mesma frequência. Normalmente significa que uma coisa é feita em intervalos regulares e esses intervalos são um pouco longos. Por exemplo, de tempos em tempos, nós temos uma pandemia no mundo. E é verdade, de tempos em tempos nós temos uma pandemia. E falou aqui também deixar comida à vontade. Quando uma coisa está à vontade ou ela é disponibilizada, ela é dada,
ela é oferecida à vontade, significa que tem quantidade suficiente sempre que alguém precisar. Ou, por exemplo, tem alguns restaurantes onde você pode comer à vontade. Significa, você pode comer tudo aquilo que você quiser e na quantidade que você quiser. Esses restaurantes normalmente são um pouco caros para você comer comida à vontade. Depois ele fala aqui no monólogo que quando chegou em casa, a mãe dele deu um espirro. Dar um espirro é a mesma coisa que espirrar, que é quando a gente faz atiu, atim, porque tem alguma coisa dentro do nosso nariz. E a mãe dele espirrou porque ela é alérgica. Quando você é alérgico a alguma coisa, isso significa que o seu corpo tem uma reação. Você não pode se aproximar, você não pode tocar, você não pode estar perto de algum tipo de coisa. No meu caso, por exemplo, eu sou alérgico a leite e alérgico a poeira. Ou seja, eu não posso beber leite porque eu tenho reação alérgica e eu não posso ficar num ambiente com muita poeira, porque, do contrário, eu posso fazer ati, eu posso espirrar ou coisa pior. Então, esse foi o pequeno monólogo e agora nós vamos ouvi-lo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. Quando era criança, sempre quis ter um animal de estimação. Eu pensava em ter um cachorro, mas um gato também dava para o gasto. Todas as semanas eu pedia para os meus pais que me dessem um bichinho, não importava qual. Eu só queria cuidar de um animal só meu. Eu insisti tanto que um dia meu pai me levou a um pet shop. Era uma loja enorme, com passarinhos e hamsters em gaiolas, cachorrinhos encercados, peixes em aquários grandões. Era o paraíso dos amantes de animais. A gente encontrou um vendedor que foi logo oferecendo um cachorro. Como a gente morava em apartamento, meu pai sugeriu que um gato seria mais fácil de tomar conta. Além disso, era menos barulhento. Nós inspecionamos os gatinhos nas gaiolas e eu me apaixonei por um branco que tinha uma listra preta no rosto. Meu pai concordou e levamos o gato para casa. Queria levar o gato para dar uma volta, mas meu pai disse que gatos não passeavam, não eram como cães. Só tinha de trocar a água de tempos em tempos e deixar a comida à vontade. Ótimo, eu pensei. Mas quando chegamos em casa, minha mãe deu um espirro. Ela viu o gato e ficou com muita raiva. Meu pai entendeu o sinal. Por fim, fiquei sem um gato. Mamãe era alérgica. Português como Língua Estrangeira podcast has been brought by me, Ellie, to you, my friend, and this is my gift for you. But if you want an extra gift, and I know you want because probably you understand the Portuguese we've been studying here, go to www.portuguesewithelle.com/gift and you'll find there an extra gift. So long, bye.